Olá pessoal, hoje nós estamos aqui numa edição especial do Conecta Fiotec. Aqui nós tratamos de assuntos referentes à Fiotec e o papel da sua atuação junto à Fiocruz, sobre projetos e sobre assuntos específicos sobre as fundações de apoios e o seu universo de forma geral, para que vocês consigam entender de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o compliance no contexto das fundações de apoio. Nós estamos aqui na Fiotec na Semana do Compliance e a gente vem implementando o nosso programa de integridade compliance com base no decreto número 11.129/2022, amparado por nossas políticas de integridade compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo e a política de relacionamento com terceiros, e a constituição do canal de denúncias e do comitê de ética. Esses avanços indicam um olhar diferenciado do compliance dentro da nossa instituição. E para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos o Dr. José Eduardo Sabo, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e ele também é autor dos livros Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, Terceiro Setor e Tributação e Ministério Público e Estado Democrático de Direito, para entender a importância da integridade para o terceiro setor. Seja muito bem-vindo. Então, a gente gosta de começar aqui pelo básico. Então, a gente sabe que compliance não é uma palavra muito conhecida pelo grande público, pode causar uma certa estranheza e tal. Então, eu vou pedir para o senhor explicar um pouquinho sobre o que é o compliance e quais são os benefícios, de aplicar nas fundações de apoio. Rosa, sabe que é um prazer muito grande, uma honra estar presente nessa Semana do Compliance da Fiotec. Interessante que nós vivemos um mundo em transformação. E esse mundo está fazendo com que não só as entidades públicas, mas as entidades privadas e o próprio mercado entenda que o fundamental para ser reconhecido dentro da entidade, entre todos os seus dirigentes e parceiros e fora perante a sociedade, que tudo deve ser feito de acordo com as normas, de acordo com uma conduta íntegra, de acordo com um ambiente em que sejam os direitos respeitados e, é claro, repito, as normas sejam cumpridas. O que é compliance? Exatamente isso. To comply, agir de acordo com, você tem que agir de acordo com o conjunto de normas, o conjunto de diretrizes estabelecidas. E aqui, só me adiantando, mas eu tenho certeza que nós vamos conversar sobre muitos assuntos interessantes, tá? A constituição de uma entidade fundacional, de uma entidade associativa, é justamente o estatuto, ou seja, agir de acordo com aquilo que está previsto no estatuto. Perfeito. E quais são os benefícios de implementar o compliance nas fundações de apoio, especificamente? Sabe que as fundações de apoio têm um papel primordial justamente na promoção e na aproximação do ambiente acadêmico, do ambiente de inovação, do ambiente tecnológico, com o mundo social, com o mundo empresarial. As fundações de apoio, você sabe, tem mais de 30 anos, na verdade, mais um pouquinho, em que se tem uma relação delas com essas entidades que eu citei, com esses entes que eu citei. E as fundações de apoio, elas têm um patrimônio que é imensurável, que é o seu valor, o seu reconhecimento dentro da sociedade, a sua reputação. Reputação essa que é feita na medida em que se sigam os ditames estabelecidos na Lei 8.958, uma lei lá de 20 de dezembro de 1992, né? E que nós temos também diversos decretos que fizeram com que esse relacionamento fosse clarificado, tanto internamente pelos seus integrantes, pela sua governança, tá? E essa é uma palavra importantíssima, né? A governança das entidades, né? Que, como os nossos amigos sabem, os nossos ouvintes, os que nos assistem, sabem que todas as entidades necessitam de ter uma governança executiva, um acompanhamento de um conselho fiscal e uma
governança deliberativa ou consultiva, né? Esses órgãos eles devem estar funcionando de acordo com os ditames do Estatuto. E as fundações de apoio, elas têm um papel primordial porque fazem essa ligação com a sociedade e trazem a possibilidade de nós termos produtos e serviços com custo menor, uma eficiência maior, uma entrega mais rápida, né? E o exemplo está aqui, logo no início dessa nossa conversa, é justamente uma Fiotec que apoia uma Fiocruz, né? Uma instituição de uma excelência centenária em vários campos, posso dizer assim, da saúde brasileira, e que é agora apoiada, que avança, né, tanto internamente como externamente, pelo apoio da Fiotec. Uhum. Perfeito. E a gente sabe que foi citado os benefícios, mas existem riscos e desafios caso essas normas não sejam cumpridas. Você pode falar um pouquinho de quais seriam esses riscos e desafios? Não há dúvida nenhuma que em qualquer atividade nós temos que ficar atentos para o gerenciamento dos riscos, né? Para tanto, primeiro nós temos que compreender aonde estamos, quem somos, o que fazemos, né? Uma fundação de apoio, portanto, tem uma legislação própria, tem uma forma de atuar específica que muito se vincula à instituição que ela apoia, né? Essa relação é muito importante nós entendermos, né? Porque as fundações de apoio, como regra, apoiam instituições de ensino superior ou instituições de ciência e tecnologia. Então nós temos que entender quais são essas instituições, o que são essas instituições, como é que é a governança dessas instituições, porque nós, Fundação de Apoio, só podemos fazer aquilo que nos permite o nosso estatuto e que nos permite a relação normativa, né? E aí nós temos que verificar quais são os riscos dessa atividade, né? Quais são os riscos dessa atividade? Veja só, analisar per si e cada instituição. Nós estamos falando de uma Fiocruz, nós estamos falando, dando esse exemplo concreto, né? Nós estamos falando de uma entidade que trabalha com pesquisa, com inovação, com vacinas, com imunizantes, né? Então nós temos que analisar tudo que envolve essa inteligência, né? E tudo que envolve esse mercado externo, né? Para entender quais são os riscos, e riscos claros que nós tivemos aí há 2, 3 anos atrás, por exemplo, com a pandemia, né? Em que houve uma mudança de posicionamento, né, da própria Fiocruz e uma mudança de posicionamento da própria Fiotec. Então, esses riscos têm que ser gerenciados. Agora, para gerenciar esses riscos, dentro da implantação de um programa de compliance, nós temos que dar alguns passos atrás, se me permite. Que passos atrás são esses? Primeiro, implementar o programa de compliance, né? Fazer com que haja a vocação, haja a compreensão, haja a vontade de implementar um programa dessa magnitude. E como se faz isso? O primeiro ponto que eu gosto de dizer em qualquer instituição que se esteja, todos nós temos que compreender que instituição é essa, qual é a missão da instituição, quais são os valores, quais os objetivos que ela, ou finalidades que ela se propugna e quais são as atividades que ela realiza. Então, para se implantar qualquer programa, e ainda mais um programa de compliance em que vão ser estabelecidas medidas e posicionamentos íntegros para a concretização desse programa, tem que se entender a instituição. E essa instituição tem que ser entendida por todos, pela alta administração e por todos os participantes dessa instituição. Se entendendo o que é a instituição e a alta administração tendo a vontade e fazendo com que todos se integrem a esse objetivo de implantar o compliance, temos que trabalhar em conjunto. Como trabalhar em conjunto? O que a instituição está precisando? Ela tem, por exemplo, uma gestão de pessoas em que existe um plano de cargos e salários, existe uma normatização do ingresso de novos colaboradores, né? Ela tem um código de ética, um código de conduta, ela tem uma forma de aquisição de bens em que se colocam
com clareza hipóteses de realização de procedimentos licitatórios. Eu não estou falando de acordo com a lei de licitação, mas de acordo com princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, o que ela tem e o que ela não tem. Esses são passos, são ferramentas que devem ser executadas. Né? Então, eu retroagi para dizer, o compliance é excelente, agora ele deve ser feito passo a passo e com a conversa, com o convencimento, com a participação de diversos integrantes, se não todos, né, da instituição, porque são diversos fatores, como você mesmo disse, Rosa, que interferem nessa relação. É um passo a passo, Por quê? Porque há muita responsabilidade envolvida aqui. Envolvida, porque muitas vezes as pessoas estão e agem mecanicamente dentro da instituição. Elas não entendem o que elas estão fazendo aqui, qual é a importância delas. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas integra uma área, né? Ou uma área meio ou uma área finalística. Eu vou até me corrigir. Eu nem gosto de falar de área meio, porque todas as áreas elas são importantes para o cumprimento da finalidade. Agora as pessoas têm que entender o seu papel, a sua importância, que é fundamental, em razão de que o maior patrimônio, repito o que disse no início, de uma entidade privada é a reputação dela no seu meio, não só junto à instituição que ela apoia, mas junto às instituições que ela atua e junto aos seus beneficiários e fornecedores. Existe até uma expressão em inglês chamada stakeholders, que trata desse conjunto de pessoas. O senhor falou um pouco sobre o passo a passo de montar um programa de integridade e compliance nas organizações, mas quando uma organização chega e está consolidado o programa de integridade e compliance, acredito que precisem fazer avaliações ao longo do tempo. Então, como as fundações de apoio podem observar esse nível de maturidade desse programa ao longo do tempo? Sabe que interessante é que a preparação deve ser contínua. Né? Nós nos capacitamos a vida toda. Nós temos que perceber que o mundo, como disse, ele vive em transformação. E quando se dá esse passo, passo dado, instalado um programa de compliance, um programa de integridade, ele está funcionando, já há produtos, já há um código de ética, já há um código de conduta, já está se fazendo um regulamento de compras. O que deve ser feito? Sempre. Fomentar a difusão desse conhecimento pelas diversas áreas. Isso deve estar presente, o contato deve ser permanente entre essas diversas áreas, ou seja, difundir o conhecimento, a prática, essa realidade. Segundo, fazer com que hajam avaliações periódicas dos resultados. Não há razão mais certa de que só se implementa um programa desse para que haja mais eficiência nas ações. Não esquecendo que nós temos um foco. O foco é o cumprimento da missão, mas as pessoas são fundamentais. Muitas vezes a instituição, ela só pensa na instituição, na relação, no produto, no benefício e tal. Sim, e as pessoas? As pessoas é que fazem a instituição. Então, primeiro, não vamos nos esquecer da pessoa. Segundo, fazer com que as áreas sejam integradas e fazer avaliações contínuas. E como é que se faz a avaliação? É só obter os resultados? Não. Ouvir as pessoas. As pessoas têm que participar, elas têm que se apresentar e você tem que saber o que elas estão entendendo, o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo por elas mesmas. Então, eu vou te dar um exemplo. O maior órgão de uma instituição fundacional é o Conselho Superior ou o Conselho Curador. Tudo bem? 9 integrantes, 11, 7 integrantes. Eles devem ser os primeiros a entender que devem ter responsabilidade com os rumos da instituição e responsabilidade para fazer com que essas ações sejam por eles percebidas e eles sejam os maiores agentes da propagação de uma instituição íntegra, de uma instituição que seja autônoma, que seja sustentável e que tenha uma governança capaz de trazer resultados.
E olha só que eu já até me adiantei, né? Já até me adiantei com essa questão de governança sustentável e tudo, que é um outro programa que eu sei que as grandes fundações ou fundações responsáveis já estão implementando também nas suas estruturas. Né? Com certeza. Eu ia perguntar, né? Quais são as melhores práticas recomendadas para promover essa cultura, né? Foi basicamente o que o senhor falou, né? Exatamente. Eu diria que, ultimamente, nós temos percebido que as instituições elas devem ter dois pilares na qual estão sustentadas. Né? Uma é autonomia, a outra é sustentabilidade. Eu diria que há um terceiro, responsabilidade. E nesse sentido, nesse mundo em que vivemos cada vez mais integrado, se faz necessário perceber que uma instituição do terceiro setor ela tem que ser capaz de dar respostas eficientes, respostas que sejam úteis a quem necessita das respostas e respostas em que haja e que sejam capazes de serem sustentáveis. Explico-me. Né? Qualquer entidade ela tem que ser capaz de cumprir a sua missão, dar a resposta, mas ter uma sustentabilidade das suas ações. Não só para manter o seu conjunto de colaboradores, mas sempre visualizar o futuro, o que ela pode agregar. Por isso que instrumentos dentro, tem uma terminologia em inglês, que a abreviatura é ESG, faz com que haja o entendimento de que essas políticas todas devem trabalhar em conjunto. Tá? Então fica muito interessante se uma entidade, uma fundação, tiver uma área própria que possa perceber a necessidade da existência dessas políticas. Tá? Então veja só, nós temos dentro de uma entidade um setor, uma gerência, por exemplo, de compliance, ou compliance e ESG também. Isso é interessante que tenha. Tá? Até porque compliance e integridade está num grande conjunto, que nós ainda não falamos, mas é sempre bom lembrar, de um grande conjunto de participação e de controle interno. Né? Onde nós temos na estrutura de uma fundação de terceiro setor o Conselho Fiscal, onde nós podemos ter outras figuras. Veja bem, nós podemos ter uma ouvidoria, nós podemos ter uma área de controle ou controller, tá? Presente. Isso é interessante para as instituições, que haja esse tipo de estrutura se a instituição tiver condições e necessidade de ter uma estrutura dessa. Só para exagerar um pouquinho, digamos que seja uma instituição a nível nacional, né, e que tenha um aporte de recursos, que tenha um movimento muito grande, que significa a necessidade até de aprimorar a sua auditoria. Tá? Eu sou francamente favorável para as grandes instituições que haja inclusive uma área ou uma parceria com a auditoria externa. Né? Isso é muito interessante, porque isso dá mais tranquilidade para todos os stakeholders, todos os atores que circundam e que participam da entidade. Perfeito. A gente já está se encaminhando para o final, né, do nosso podcast. Passou já? Rápido. Nossa, mas passou muito rápido. Passou rápido, mas a gente vai deixar aqui um espaço aberto para uma mensagem que o senhor queira deixar, justamente para incentivar o desenvolvimento dessa cultura de integridade. Então, o espaço está aberto. Realmente, eu diria que todos nós temos um papel a cumprir na sociedade. Quer pessoas físicas, quer pessoas jurídicas. Agora, nós devemos entender que as nossas ações todas devem ser íntegras, devem ser ações no campo da moralidade, no campo da transparência. Eu não tenho dúvida de que não existe Estado absoluto, existe um Estado que necessita, a palavra é necessitar, da colaboração da sociedade. E ela se faz pelas entidades do terceiro setor. E essa relação ela deve ser a mais transparente possível. Essa relação deve ser a mais clara, entendendo que instrumentos e regulamentos
dentro do campo do terceiro setor devem ser editados internamente. Ou seja, por isso que nós falamos no início que existem ferramentas para a implementação de um programa de compliance, que existem códigos, que existem códigos de conduta, que existem regulamentos próprios de compras e tudo. Ou seja, tudo é de acordo com as necessidades da entidade, de acordo com a estrutura da entidade. Né? Se falou também da necessidade de ouvir a área externa. Então, uma outra colocação minha é essa ideia de ouvidoria, né? Ou mesmo de um canal de denúncias. Né? Agora, canal de denúncias não é para perseguir. Canal de denúncias é no sentido de você estar atento ao que está acontecendo com a sua entidade. Você vai abrir os ouvidos. Sugestões, né, também. Sugestões, melhorias, ouvir os seus olhos e até ouvir o seu coração. Porque às vezes você pensa que está fazendo o máximo e não é o máximo. Você tem que viver a instituição. Por isso que eu até digo, estou até me alongando nesse final, por isso que eu até digo para os altos dirigentes, conheçam a instituição. Vem para cá. Né? Eu sou conselheiro, vem para cá, anda por aqui, conheça aqui o campus, conheça as obras, né? Conheça os serviços, a prestação, porque só assim, conhecendo a realidade, a pessoa vai poder dar um depoimento e vai poder também ter capacidade de decidir, opinar a respeito do rumo de uma entidade. Tá? Quando ela faz parte, isso eu tenho colocado também dentro do meu trabalho como Ministério Público, que você tem que conhecer a realidade em que você se encontra para poder melhor se posicionar sobre ela. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui e os esclarecimentos um pouquinho sobre compliance e sobre o programa de integridade compliance e a sua importância. Queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora, entender um pouquinho mais sobre o assunto, e eu queria pedir que vocês deixassem sugestões, comentários, porque a participação de vocês é fundamental para que a gente possa trazer mais conteúdos relevantes. É isso, até a próxima.